Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Vamos lá entender aqui. Clicamos aqui, aumentamos aqui, os componentes de uma tabela. Então é o seguinte, vamos marcar um tempinho aqui. Então, quais são os principais componentes de uma tabela que vocês devem seguir essa padronização para fazer as suas tabelas na nossa disciplina de matemática e bioestatística? Então, a tabela ela tem alguns elementos essenciais. O primeiro elemento essencial da tabela é o título dessa tabela e ela explica o que a tabela contém. Então, o título tem que ser bem explicativo e claro para a pessoa se interessar para ver, entender a sua tabela, tá? A tabela compõe, um dos elementos que compõe a tabela é o corpo, que é formado pelos dados da tabela em linhas e colunas, certo? O corpo da tabela são os dados da sua tabela. O cabeçalho especifica o conteúdo das colunas, né? Você vai colocar no cabeçalho ali quais são as suas variáveis. A coluna indicador especifica o conteúdo de cada linha. Então, praticamente esse é a formatação de uma tabela. Então, analisando essa tabela aqui, a gente observa que a nossa tabela tem um título: população residente no Brasil, segundo o sexo, de acordo com o Censo Demográfico 2001. Então, né, com esse título, você conseguiu expressar bem todo o conteúdo da sua tabela, qual o ano que foi feito, qual a sua variável, sexo no Brasil. Então, você tem aqui o título da tabela, certo? Na parte de cima aqui, você tem o cabeçalho, sexo e população, que exprime a coluna. E nas linhas, você tem aqui a coluna, na coluna indicadora, especifica o conteúdo da linha. Então, aqui nessa coluna indicadora, o conteúdo da linha: masculino, 83 milhões no ano 2000, e feminino, 86 milhões, certo? E o total. Então, aqui é a coluna indicadora, aqui o cabeçalho, é obrigatório conter, e o corpo você tem os dados, todos os seus dados da coluna. Importante vocês saberem que na sua tabela tem que ter aqui a fonte, certo? Então, um dos outros elementos essenciais da tabela é a fonte, IBGE 2003. Se você for o que realizou a pesquisa, você vai colocar o próprio autor e tal. Então, você vê aqui o cabeçalho, seria o sexo e a população, só revendo. A coluna indicadora aqui vai indicar o conteúdo de cada linha, certo? Nessa coluna indicadora, em cada linha, masculino, feminino. E o total. O corpo da tabela são os dados da tabela, certo? Os valores que você encontrou. E, geralmente, a gente segue uma padronização de tabela. Você pode ter traços horizontais, mas não deve ser delimitada por traços verticais. Isso é uma padronização que é seguido, certo? E muitas vezes você tem que colocar a fonte, né? E às vezes uma nota no rodapé ali da sua tabela, certo? Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de tabela e diferenciando isso daqui de quadro. Como que a gente diferencia tabela de quadro? Então você vê que no quadro aqui, ele contém, o quadro é delimitado, você pode ver que o quadro tem linhas, certo? Tem linhas e colunas delimitadas por linhas. E no quadro você vai trazer, vai apresentar um conteúdo teórico ou algum dado numérico que não tenha tratamento estatístico. Se tiver tratamento estatístico, você vai ter que usar uma tabela. Então, daí você vem aqui no exemplo de tabela. Então, qual que é a diferença? O quadro é fechado, totalmente fechado, e você não tem nenhum dado qualitativo ou quantitativo que você trabalhou algum valor numérico ou estatístico. Tem algum trabalho estatístico. Se vê uma porcentagem, uma média, já é um trabalho estatístico, daí você não vai poder usar um quadro,
Então, são dados mais teóricos, como está aqui, ó, como classificações, comparações, dados numéricos sem tratamento estatístico, certo? Dados com tratamento estatístico devem ser apresentados em tabelas. Daí a gente vem aqui a nossa tabela. Então, a nossa tabela tem aqui o título da tabela, certo? Logo abaixo do título aqui, você tem o cabeçalho, certo? Aqui é o cabeçalho, aqui a coluna indicadora, certo? E o corpo da tabela. Embaixo você tem a fonte, Agência Nacional de Saúde Complementar, e uma nota, a região noroeste do Brasil não possui seguradoras especializadas. Pode ver que ele não colocou linhas, não firmou linhas, deixou os dados abertos. E também a lateral não é fechada, as laterais não são fechadas, as laterais são abertas. Claro que isso daqui você pode ter tabela com algumas linhas, você pode seguir normas da BNT que permite, às vezes, colocar linha ou não. Eu acho que dessa forma fica uma tabela, um exemplo de tabela bem padrão, e é dessa forma que devemos utilizar na nossa disciplina. Tudo bem?